E no quadro Papo Rural dessa semana, uma conversa sobre integração pecuária e floresta no bioma amazônico mato-grossense. No quadro Papo Rural dessa semana, eu recebo o empresário rural Antônio Passos. O Antônio Passos, aqui de Alta Floresta, teve uma iniciativa há uns anos atrás, na sua propriedade, na sua fazenda, de produzir madeira. Fazer a integração de pecuária e floresta. Como é que deu essa iniciativa, Antônio? Como é que você se inspirou e partiu para esse projeto? A partir de quando? A nossa empresa começou há 30 anos atrás, em 83, com a junção de três sócios, né? Eu que morava no Rio Grande do Sul, apesar de ser paranaense de nascimento. O meu sócio que, sendo gaúcho de nascimento, morava no Paraná. E um terceiro sócio do estado de São Paulo. E nós viemos para Mato Grosso para fazer lâmina de madeira. Montamos uma laminadora em Cláudia, na cidade de Cláudia. E sempre com essa intenção de fazer reflorestamento para industrializar a madeira plantada, madeira reflorestada, em função de uma série de fatores aí que a gente coloca que tem a vantagem da madeira plantada sobre a madeira nativa. Sim. Então, na prática, eu falo para você que a ideia começou há mais ou menos 30 anos atrás. Sim. E esse consórcio de você utilizar o sistema hoje que a Embrapa, as empresas de pesquisas vêm adotando, né, que é a integração lavoura-pecuária ou pecuária e floresta, você implantou no seu sistema na pastagem, né? Como é que você se inspirou nisso? Da onde que você buscou essa ideia? No decorrer, então, da história, a gente fazia pecuária e fazia floresta mais separados, né? Certo. Floresta num canto, pecuária no outro canto. Quando nós começamos a fazer os desbastes da nossa floresta, plantado num sistema adensado, a gente percebeu, em função da região aqui que nós moramos, de ser uma logística complicada, né? Longe dos polos consumidores de madeira, longe dos portos para exportação, essa coisa toda, a gente começou a ter problema, porque era um alto custo, é um alto custo fazer desbaste em floresta, e nós não tínhamos receita. A receita era negativa, era menor do que o custo. Então a gente começou mas então nós temos que plantar menos indivíduos nessa área para visar a mesma quantidade no corte final, que é quando a floresta vai ter resultado financeiro. E nesse meio tempo vai fazer o quê? Então, como a gente já tinha pecuária, a ideia foi essa, não, vamos aliar então ambas, né? Mas aí vem os problemas técnicos, né? E aí corre atrás, e pesquisa, e vê. Isso já há alguns anos atrás. Exato. A Embrapa ainda não estava instalada aqui no Mato Grosso, não tinha essa informação ainda. Tu já tinha informação da integração? Nós já tínhamos informação da integração, inclusive, principalmente com eucalipto, né, que é algo que já se faz há bastante tempo. E aqui na região mesmo, tinha um amigo nosso aqui que tinha um pequeno plantio de teca numa área que antigamente tinha sido lavoura. Depois ele plantou a teca e depois fez pecuária embaixo. E nesse sistema, ele tinha curvas de nível, né, no terreno dele. Sim. E plantou as tecas nos terraços das curvas de nível. Então isso serviu também como base para nós fazermos o nosso plantio. E aí buscando informações, através dos veículos de comunicação, através dos noticiários, enfim. O primeiro contato que nós tivemos com a Embrapa, nós já tínhamos feito o primeiro plantio e já tínhamos aprendido uma série de coisas da maneira mais dolorida, né, que é sofrendo e fazendo errado. Sim. E pagando sozinho, caro, né? Sem orientação é bem mais difícil. Com certeza, mas felizmente os acertos foram maiores do que os erros, né? Certo. Embora tenhamos errado bastante, os erros serviram para a gente corrigir a rota. E eu acredito que hoje, tanto com a participação da Embrapa, de outros parceiros aí, que a gente chama assim, que a Unemat, a Universidade de Mato Grosso, tem nos dado um apoio muito bom também nessa área de pesquisa. No componente florestal você optou pela teca. Por que a teca, Antônio?
É, até que por uma série de fatores. Na época, quando a gente plantou, ainda tinha pouco plantio no Brasil. Foi uma iniciativa da empresa Cáceres Florestal, da cidade de Cáceres, do sul do estado, sudoeste do estado. E foi uma época assim que algumas outras empresas também estavam começando. Sim. A própria Cáceres começou a divulgar, até com o intuito de vender material genético, de vender semente, essa coisa toda. Então, e aí a gente foi tomando conhecimento, foi acompanhando o crescimento do mercado mundial de madeira, foi tomando conhecimento disso e percebeu que é uma madeira que você produzindo uma árvore com qualidade, uma tora com qualidade, ela tem um valor de mercado muito bom e tem uma demanda no mundo inteiro muito interessante. Então a gente sabe que essa demanda ela vai acabar existindo no Brasil também, ainda não tem, ainda é pouco. A teca no Brasil é uma madeira ainda pouco conhecida, mas a gente sabe que ela também não é muito conhecida porque não tinha muita oferta. Sim. Então a partir do momento que tem oferta, que os profissionais, os arquitetos, os marceneiros, enfim, comecem a utilizar a teca, a gente tem certeza que ela vai ter uma boa procura no mercado interno também. Tá, e isso você montou todo o beneficiamento, montou uma serraria onde você já corta na bitola certa e está exportando para a Índia, que é um mercado que você mesmo abriu sem intermediário, sem assessoria, meteu o peito, foi lá na Índia e vendeu o seu produto. Quer dizer, uma coisa fantástica isso, né? Como é que foi essa experiência? É claro que sem assessoria não é bem assim, né? A gente sempre conta com parceiros, né? E a gente procura conversar muito também com os outros empresários que também plantam teca. Então hoje a gente está congregado numa associação que se chama Refloresta, Sim. que é a Associação de Reflorestadores do Estado de Mato Grosso. E dentro da Refloresta, apesar de não ser exclusiva de reflorestadores de teca, né? Reflorestadores em geral. Mas a gente acaba encontrando lá os parceiros, né? Que também estão mais ou menos no mesmo barco, né? Sim. Estão com os plantios mais ou menos no mesmo estágio, nas mesmas idades, aí em torno de 15 anos aproximadamente. E estão com os mesmos problemas. E aí a gente vai evoluindo, vai desenvolvendo, vai... E a questão de exportar para a Índia não é nenhum conceito e nenhum preconceito, é que é o maior importador mundial de teca hoje. Eles consomem bastante teca, né? O consumo interno da Índia é muito grande e eles consomem tanto a madeira de boa qualidade quanto a madeira de má qualidade. Tá? Eles têm assim uma afeição, vamos chamar assim, que chega a ser alguma coisa tradicional, não sei como é que a gente chamaria, um apego com a teca. Então se fala para o indiano em madeira, para ele madeira é teca. Sim. É claro que existem outras madeiras lá, eles utilizam outras madeiras, mas é muito pouco. Mas faz parte da cultura deles, né? Faz Então, parte da Antônio, uma coisa que eu achei muito interessante nesse seu processo de beneficiamento é que você utiliza praticamente 100% da madeira, né? Porque a maravalha ou a serragem que sobra alimenta uma caldeira onde gera energia para toda a unidade. Como é que é isso? Como é que funciona? Exatamente. Esse processo, na verdade, a gente já tinha quando tinha a industrialização da madeira nativa, né? Sim. Foi uma iniciativa que a gente já teve na década de 80, desde que nós implantamos a empresa. Na região aqui não tinha energia elétrica, veio muito depois e logo que veio também veio de uma forma muito precária. Então nós achávamos um absurdo, né, com toda essa oferta de energia termoelétrica, utilizar óleo diesel, que era Sim. o que 90% ou 99% utilizava para gerar Custo energia. mais alto, né? Era óleo diesel, né? O grupo gerador óleo diesel. Deixa eu te falar, nesse teu, na teca, o ciclo dela é rápido, Antônio? Essa é uma das vantagens que você optou? Ou ele é um ciclo meio longo para você? Você está fazendo um desbaste. Que idade tem essa madeira que está sendo desbastada agora? No plantio, vamos chamar de plantio convencional, né, que é o plantio adensado. Claro que não tem uma fórmula pronta, existem
várias correntes e várias capacitações técnicas aí que dizem, né, o ponto ideal, o ponto certo de desbaste. E além dessa parte técnica, existe a parte comercial, a parte financeira, porque você também, às vezes, faz uma coisa tecnicamente não muito correta, mas que naquele momento, economicamente, é o melhor. Então, no plantio adensado, agora fazendo uma explanação aí bem grosseira para você, tá? Mas é mais ou menos o seguinte, desbastes de 4 em 4 anos, aproximadamente. Certo. Sendo que você parte de uma população inicial em torno de 1.100 árvores por hectare. Veja bem, são todos números mais ou menos. Sim, sim. Estou arredondando preciso, números né? aqui. Sim. Então você parte de uma população inicial de 1.100 árvores por hectare para chegar no final do ciclo com alguma coisa entre 150 e 250 árvores por hectare. No final. No final. Certo. Então, a cada desbaste, você tira entre 30% e 40% da população atual. Ou seja, se eu comecei com 1.100 árvores, eu vou tirar entre 300 e 500 árvores no primeiro desbaste. E isso entre o quarto e o quinto ano, mais ou menos. Sim. Daí, passando mais 4 anos, ou seja, entre o oitavo e o 10º ano, eu vou tirar, vai ficar, vamos fazer tudo número redondo, ficou 600, tá? Então eu vou tirar mais 250. Sim. Então sobrou 350. Então com mais 4 ou 5 anos eu vou tirar mais 70, 80, sei lá. Cada desbaste desse já minimiza um pouco o custo operacional disso. Não, tudo, exatamente. Né? No ano do desbaste esse custo sobe muito, por causa da operação de desbaste, Sim, que é uma operação equipamento, cara. mão de obra. Mas aí, se a floresta for onde tem um consumo para madeira fina, que a madeira muito fina, a serventia dela é para lenha. Sim. Grosseiramente falando, é claro que vai ter outras. Mas não é o nosso caso aqui. Nós moramos numa região de oferta muito grande de lenha e pouco consumo. Então a lenha aqui tem valor zero, não tem valor nenhum. Então esse é um problema. E é claro que os custos após o desbaste, eles vão caindo gradativamente, isso é evidente, né? Sim. Você tem menos árvore para podar, você tem, claro, muito menos indivíduos para manter. A mobilidade, né? Fica melhor do equipamento dentro exato, do sistema, né? Exato, exatamente. Antônio, muito boa essa nossa conversa, é uma pena que o nosso tempo é curto, não dá para passar toda essa sua experiência, porque eu acho que o ponto mais forte de tudo isso é você ter tomado essa iniciativa sozinho, sem uma orientação técnica, assim, de pesquisa, de entidade por trás, tomar a iniciativa, ir à frente, pegar o seu produto final, levar na Índia, vender o produto lá e conseguir o cliente e firmar essa parceria e fazer a sustentabilidade do seu negócio. Muito interessante, Antônio. Muito interessante. Eu queria que tu deixasse uma mensagem agora para os produtores, os pecuaristas que estão aí, falando dessa sua experiência que é viável e é positiva. Eu acho que independe de onde nós estivermos, independe do que nós estamos fazendo. Eu acho que ou plantando teca, ou engordando boi, ou criando porco, tratando galinha, cultivando grama para vender, grama para jardim, não interessa qual é a atividade. Seja o que for, nós temos que aprender cada vez mais com ela, trocando informações, primeiro com outras pessoas que estão fazendo, levando em conta a parte tecnológica, porque o avanço é muito grande. Infelizmente, os meios de comunicação hoje evoluíram bastante e as informações estão aí. E a entrada da entidade de pesquisa nunca é tarde, ela sempre é bem-vinda. Então, nós hoje estamos, conforme nós já falamos, tendo aí essa parceria com a Unemate, estamos tendo esses insights aí com a Embrapa, vamos chamar assim, que a gente tem ido fazer visita lá na Embrapa, eles têm nos visitado, temos feito já algum trabalho em comum e pretendemos estreitar cada vez mais esse relacionamento, porque nós temos muito a aprender e já fizemos muito também, acreditamos que já fizemos muito e tudo que nós fizemos, eu costumo dizer isso, está aí para quem quiser ver, está aí para quem quiser que sirva de base, que sirva de referência, tanto do lado bom quanto do lado ruim. Nós não fizemos só coisa boa. Sim. Isso é um monte de coisa errada,
E está lá, eu nunca Pela escondo... inexperiência, pela falta de conhecimento. Exatamente, pela ignorância, eu nunca escondo de ninguém. O erro até foi um motivo assim de uma discussão entre eu e meus gerentes e tal, que eles queriam que eu transformasse, né, uma área onde nós fizemos um teste lá que não deu certo, e eles queriam que eu eliminasse aquilo e fizesse uma coisa bonitinha. Eu falei, não, isso aqui vai ficar aqui. Para toda vez que a gente passar aqui, a gente lembrar que a gente fez e que não deu certo. Certo. E a Ficou hora que experiência, vier de novo para fazer desse jeito, fala, não, desse jeito nós já fizemos, está aqui, ó, é assim que funciona. Ficou a experiência, né? Ficou a experiência. Antônio, quero agradecer aqui mais uma vez a sua participação no quadro Papo Rural. Muito obrigado por você dispor aí do seu tempo, largar a serraria, largar a sua fazenda e sentar aqui com a gente para a gente conversar aqui esses minutinhos. Muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer. O prazer foi meu, tá ok? Acabei de conversar com o empresário rural Antônio Passos. O quadro Papo Rural fica por aqui.